Estamos começando mais um episódio do Feira Pod. E se você gosta de futebol, como eu e Diego, e recentemente viu toda uma discussão em cima da nossa camisa da seleção brasileira, esse episódio é pra você. Porque hoje a gente tá como especialista, não é isso, Diego? Exatamente, estamos com Roberta Carvalho. Seja muito bem-vinda, Roberta. A sua câmera é essa dali, quando você quiser dar aquele recado especial para quem está nos acompanhando, para quem está nos escutando. E como o Rodrigo já disse, vai brasa. Eu acho que essa... Se você nunca falou, fale aí agora, vai brasa. Comece a... Eu acho que não teve conexão, mas vamos lá. Roberta é especialista em brand, viu? Porque, pelo amor de Deus. Pra depois não ficar cobrando ela sobre futebol. Nada, não entendo nada de futebol, sou torcedora. Mas como brand, e pra quem não sabe, eu acho que já deveria ser a primeira pergunta. Exatamente. Roberta, explica aí pra quem é leigo, um afegão médio, o que é brand? Na verdade, a gente não tem nenhum conceito fechado de brand, mas é o momento em que a gente coloca a marca no centro do negócio. Todas as decisões que você toma têm foco principal em gerar valor para a marca. Isso é branding. Então, você pensa na marca como um todo, você pensa no negócio como um todo, mas o foco é a marca. E quando a gente fala que o foco é a marca, isso tá desde o banheiro, né, até, né, a alta diretoria de uma empresa. Então, assim, a gente coloca a marca no centro, todas as decisões são pensadas na marca, e hoje quem cria valor para a marca é o público consumidor dela. Então, talvez o conceito melhor para a brand seria quando você consegue gerar percepção de valor para a marca, você está fazendo branding. Quando você fala isso, que é a marca no centro, Isso. Eu lembro de, logo no primórdio das redes sociais ali, você começa a ver coisas como no Orkut, comunidades geradas para marcas. Por exemplo, eu amo Coca-Cola, eu amo não sei o que, Guaraná Antártica. Os raleiros, né, da Harley Davidson. Isso, você começa a criar. Perfeito, E aí vem a ideia principal para mim, porque eu gosto muito de jogar, e jogos online têm a condição de criar comunidade. O jogo não é mais da empresa. O jogo é da comunidade. É da comunidade, perfeito. E o que mais acontece dentro desses jogos online, você que joga jogo online, você que gosta de um LoL, de um CS, esses jogos, você xinga do início ao fim a empresa, porque você fala que foi abandonado pela empresa, porque eles não escutam o que a galera tá pedindo. Porque hoje, também por causa das redes sociais, existe uma relação, né, de comunicação. A empresa fala com a comunidade gamer e a gente não só escuta, porque a rede social é um caminho de volta. Com certeza. Os comentários é como? Perfeito, cara, perfeito. não gasta seu tempo nisso, faz isso, faz aquilo, a comunidade faz isso e aquilo. E quando a gente olha pra empresas, vamos chamar de convencionais, que tem produtos, a gente percebe que também eles não estão, às vezes, escutando a comunidade. Ou quando estão escutando muito errado. Você já trouxe aí também um princípio básico. Isso aí é um erro de quem, de fato, não está olhando para a marca com uma sensação, com um entendimento do que quem faz a marca é o público dessa marca. Então, quando você não ouve, né, quem consome a sua marca, você está totalmente fora, digamos assim, já vou aproveitar, fora do jogo das marcas. Então, a marca precisa olhar para o seu público, entender principalmente e ouvi-los. Porque tudo que vem, né, dessa percepção vem de um público que consome a marca e que valoriza essa marca. E se conecta justamente por isso, porque ele se sente representado a partir dessa marca. Quando o público deixa de se sentir representado, a gente perde conexão. E quando você perde conexão, você perde valor. Eric, coloca a primeira imagem aí pra gente, por favor. Temos imagem, é? Temos uma imagem. Não, essa é tranquila, Roberta. Que aí a pergunta pra ti é, quando você bate o olho ali nessa imagem, nessa camisa, qual é a leitura que você faz da marca? Assim, logo de cara, eu assim, particularmente gosto, porque me identifico, né? Então, assim, eu tô olhando para o uniforme, para a camisa. Perfeito. Tá? Me identifico, eu consigo fazer a leitura do brasão, eu consigo identificar cores verde e amarelo, e aqui a gente não está falando do Canary, a gente está falando do Canarinho, Seleção Canarinho, que a gente já conhece lá de longas datas. Perfeito. E tem esse amarelo que destaca, o verde e amarelo, o próprio símbolo da Nike, que é importantíssimo, e a gente consegue... Nessa construção, né, da marca. Exatamente. Mas aí a gente vai para uma expressão cultural. Né, que é o que gerou aí essa polêmica. Essa polêmica, esse ruído, esse barulho que a gente chama também de buzz, né? E assim, que é o Vai Brasa. E o Vai Brasa se tornou um problema. Veja que é um detalhe, é uma expressão cultural, não chega nem a ser um slogan, porque o slogan mais forte da Nike é o Just Do It. Isso. E
as pessoas pararam e falaram assim, o que é isso aqui? E posso fazer só Por favor. E se você reparar no desenho, é pequenininho. Isso tá dentro da camisa. Acho que é aqui na parte. Exato, tá aqui na parte. Não tá nem em Mas destaque. tinha no meião Mas também. tem algumas tinha peças. no meião Eles fizeram também. camisa, vai eles brasa, fizeram da coisa comissão maior. técnica, escreveram. Só brasa, né? Brasa. Isso. Tentaram emplacar, né? Tentaram Foi. emplacar uma expressão cultural, mas expressão cultural não vem de fora para dentro, né? Cultura é jeito de ser, é Isso. modo de vida. Então a cultura a gente não mexe de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a grande questão aí, eu não vou nem falar em erro ainda, porque assim talvez a gente tenha aqui uma análise e uma conversa que a gente vai levar muito mais para reflexão do que para apontar erro, né? Eu acho que é isso aí. E aí você olha para o Vai Brasa e ele não te diz nada. Né? Vai Brasa, como é que é isso? Né? Aí vai Brasa lá ele. Né? E assim, quando eu olhei pra camisa, olhando só o lado ali, eu falei, cara, a camisa é bonita. Sim. A cor azul que ela colocou aqui na gola e tal. É verde, Di? É verde. Não, tem um azul Tem aqui azul? na gola. Tem Tem um azul? azul na gola. Que aí eu falei assim, nossa, isso ficou bonito e tal. Tem um charme, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, a camisa tá bonita. Mas mesmo estando bonita ali, é como se aquilo ficou secundário e veio pro Vai Brasa toda a polêmica. Porque tem uma outra coisa aí, Roberta, que eu gostaria que você comentasse, no sentido de que a gente tá falando da polêmica do Vai Brasa, mas teve uma polêmica anterior. Chegou a hora das vagas e é o desta semana. A primeira vaga de hoje é para técnico em mecânica, eletromecânica e eletrotécnica. Essa vaga é para a cidade de Santo Estevão. A remuneração é de R$ 905 mais R$ 200 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o ensino médio. Essa vaga é para a cidade de Cruz das Almas. A remuneração é de R$ 360 mais auxílio transporte fornecido pela empresa. A carga horária são de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para a administração e gestão de cooperativas. Essa vaga é para a cidade de Cruz das Almas. A remuneração é de R$ 720 mais auxílio transporte fornecido pela empresa. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$ 800 mais R$ 10 de auxílio transporte por dia estagiado. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. A quinta vaga de hoje é para a licenciatura em letras com inglês. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 400 mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária são de 6 horas semanais, em 2 dias por semana. A sexta vaga de hoje é para técnico em logística. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 650 mais R$ 150 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sábado. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Perfeito. Que era a camisa da seleção brasileira vermelha. Que a Nike já estava começando a produzir. Exatamente. Cara, você vem de um estrondo desse, que não foi pouco, e aí você fala, não, um é pouco, eu quero 2, entendeu? E aí o pessoal ainda começou, o Vai Brasa deve ser pra combinar com a camisa que já tava em brasa lá, que era vermelha, pode entendeu? até ser, velho. Se você olhar no raciocínio, né? Uma camisa vermelha, pra você tentar associar a camisa vermelha, que nunca foi um símbolo de identidade cultural da seleção Não, o brasileira. vermelho, pô, aí você tá matando a história mesmo, entendeu? E assim, essa questão do vermelho, a Nike já vem fazendo algumas escolhas estratégicas, assim, Duvidosas. no mínimo duvidosas, né? Então, assim, ela é líder de mercado, isso é fato. Ela é líder em sportwear. Né? Então, assim, essa liderança e a presença dela na maioria, né? Acho que a Nike está presente em todos os países, né? E com a presença significativa. Só que esse segmento é um segmento muito fragmentado. Então, você tem a parte de calçados, você tem a parte de vestiário, você tem a parte de lifestyle. Então, enfim, a gente tem ali um mercado fragmentado e qualquer ruído, né, pode, né, de estratégico,
pode fazer com que a marca perca valor. E é justamente o que está acontecendo com o mercado da Nike. Então, apesar de ser líder de mercado, a liderança dela é comprovada, digamos assim, mas ela tem perdido presença, ela tem perdido valor na Bolsa de Valores, né? Perfeito. As ações da Nike caiu agora no último semestre, Exatamente. algo em torno de 40%. Oh, caiu bastante. Caiu bastante. E também o faturamento, né? Então, eles têm aí, se eu não estiver enganada, de 2% a 4% de faturamento que vem perdendo. Então, assim, o que isso significa? Escolhas estratégicas equivocadas. Então, uma das escolhas equivocadas foi justamente o modelo de negócio da Nike, que o foco dela era na venda direta para o consumidor, através de lojas próprias e digital. E aí a Nike resolve falar assim, não, agora eu só quero vender, né? E parcerias com varejistas, grandes varejistas. Sim. Perfeito. E aí ela fala assim, não, agora eu só vou vender em loja própria e canal digital, vai ser o meu foco. Ah, ela saiu de parceiros? Fez, digamos assim, de 50 a 50, ela passa de 80 a 20, né? Então, inicialmente lá. E a ideia dela era focar em lojas próprias e na venda direta para o consumidor, venda digital. Beleza, até aí tudo bem, ela pode estar testando o mercado, ver como é que funciona. Só que ela viu, né, já aí que foi uma escolha equivocada. Está retomando agora um modelo híbrido, né, de fazer lojas físicas, venda direta e voltar para os varejistas. Só que nessa história, outras marcas vieram e ocuparam o espaço que ela deixou de ocupar. Não existe vácuo no poder. Não existe. Então, as marcas concorrentes estão crescendo. Então, a gente tem aí Adidas, tem Puma, tem marcas novas, a Running, a Roca, enfim. E tem as marcas chinesas, porque a gente tem que pensar, é uma marca fragmentada que, nos Estados Unidos, ela é muito forte, apesar de estar perdendo o mercado nos Estados Unidos. Na China, ela está perdendo o mercado também, porque as marcas chinesas, elas estão vindo com muita força. Então, assim, esse olhar estratégico é muito importante, a marca entender suas estratégias para não estar, né, fazendo uma sucessão de erros. Então, aí já começa, digamos assim, estrategicamente, alguns equívocos da marca. E ela começa justamente a fazer, né, tomar determinadas decisões, como foi essa, né, da camisa vermelha, que foi aí uma situação bem complicada logo de cara. E, para completar, ela trouxe um ícone que não conversa, né? Que foi o Jumpman, né? do Jordan, que é basquete. Então, assim, seleção brasileira de futebol, né? Dentro de um país que tem o futebol como um dos principais esportes, e ela traz o Jumpman do basquete, que a gente não tem, né? Essa referência. Coloca aí pra gente, Eric, por favor. Que é a segunda camisa. Que é a segunda camisa, que já vem ali com a paródia que o pessoal fez ali. Pois é. Essa do foi demônio. A azul, o pessoal, né? O que eu acho interessante é que o pessoal, hoje a gente tem aí uma reação imediata do público. Então é bom que a marca perceba isso. E a Nike não fez isso. Quando ela fala assim, fizemos pesquisa, aí voltando lá na história do Vai Brasa, fez pesquisa com quem? Aonde? Né? Aonde você fez essa pesquisa? Em qual estádio? Porque assim, fazer pesquisa com influência digital, essas pessoas vão para o estádio? Essas pessoas são comentaristas ou narradores de futebol. Você já ouviu algum narrador, algum comentarista falar Vai Brasa? Não é à toa que o Thiago Life reagiu a isso. Oi, vai brasa? Não, não vai brasa, não. O velho comentário, a mesma coisa de comunidade que eu tava falando agora dos jogos, sim. funciona muito bem pra essa ideia da Nike. A Nike parece que não mandou ninguém pro estádio, porque parece, às vezes, Roberta, por causa de internet, a gente acha que a minoria representa a maioria. Vou usar minha garrafinha Canary. Não, e a explicação era maravilhosa, né? Eu escolhi o amarelo Canary, tipo, todo mundo conhece o canário, tava suficiente, precisava. Parece que a Nike escolhe as tomadas de decisões até a apresentação, sabe por quê? Perfeito. Roberto, o perfil, o estereótipo da menina que apresentou não se conecta em nada. Em nada. E quem vai consumir aquela camisa? Apesar dela ser brasileira, ela né, é brasileira, gente? mas não se conecta com o falo. E eu acho que eles entenderam também. Ela é brasileira, vamos colocar ela. Porque assim, é uma equipe. É uma equipe. Né? Ela foi a pessoa que colocou a cara dela na tela para explicar uma expressão cultural que não precisa.
Se a expressão cultural, a gíria, vamos lá, a gíria vem da comunidade, vem das pessoas, vem da torcida, você não precisa explicar. Exatamente. A gente não explica o lá ele da Bahia. Exatamente. Né? A gente não explica... Né? Pode falar um palavrãozinho Pode, à aqui, vontade. porra, véi. É. Né? E aí, rei? Porque, Ô, véi. né? Ô, véi. Então, assim, a gente Massa. não explica massa na Bahia, a gente não precisa explicar isso. Como tem outras expressões em Minas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que não precisa se explicar, né? Está implícita na própria gíria, na própria expressão cultural. Quando ela vem com uma explicação, poxa, bicho, se eu tenho que explicar, se eu tenho que traduzir isso, eu tenho que parar. Vamos voltar para a pesquisa lá, que até o Thiago Life comentou. Onde foi feita essa pesquisa? Foi feita com influência digital? Exato. As pessoas frequentam o estádio? Então, assim, é um absurdo, porque pesquisa é muito caro. E a pessoa vai lá e diz que e faz uma pesquisa cara, mas que não é com o público, com a amostragem ideal para trazer... Até uma pesquisa assim, que trouxesse várias expressões, várias gírias, que não é nem um slogan, né? Voltando aí essa história, não é um slogan. É uma expressão que usou para emplacar num momento, né, numa campanha, num momento de Copa do Mundo, fizesse uma pesquisa. Né? Até dentro das redes sociais, qual é a expressão que você quer ouvir da Nike, na camisa que a gente coloca na camisa da Nike, coisa desse tipo. E colocava lá 3, 4 opções e deixasse as pessoas. A comunidade. E você pode Opinar. botar isso hoje até de forma digital. Exato. Com a influência, o poder que a Nike tem. Né? E ali, quando eu falei da amarela, quando eu olho pra azul, eu falo, cara, essa não tá bonita, entendeu? Não. Porque Não tá. o primeiro impacto, assim, agressivo pra mim é o Jordan. Quando eu vi o Jordan, Isso. eu falei, cara, não, velho. Não, velho. Ainda eu que não. o Jordan Até hoje eu tenha tento entender esse comprado Jordan aí. os direitos, tá uma série de coisas Eu pra também não segunda entendo, não. camisa. Também não Pra mim, a CBF já nem deveria ter aceitado vender porque tem isso também, né? Uma questão comercial, Uhum. que a subsidiária da Nike, a Jordan, ela adquire os direitos da segunda camisa. É, né? E aí a CBF, então, ela tá autorizando que essa marca apareça. Mas me parece que o presidente é o presidente da CBF, É, o né? presidente. É, o presidente da CBF, desde lá da vermelha, porque houve uma troca, né? De presidência. O outro foi tirado e o atual assumiu. Aí, quando o atual assumiu, a primeira coisa que ele viu logo de cara foi a camisa vermelha. Foi, Cortou. tirou. Nem chegou a cortou. produzir. Exato, Exatamente. corta. Aí vem pra essa aí e ele se manifesta. Ainda não foi aprovado nada. Apesar da garota já ter ido lá. Não, né? e só fez porque Uhum. tinha um contrato. Sim. Não ia colocar ali sem Sim. um contrato. Lógico. Mas assim, é agressivo você chegar. É a mesma coisa, um exemplo aqui pra quem tá nos acompanhando, Uhum. a gente chegar e botar um exemplo, o símbolo Pelé numa camisa da NBA. Sim, é a mesma Não coisa. vai fazer Amigo, sentido nenhum. É. o pessoal ia vir, é a comunidade que sim, vocês sim. narraram. Ia vir pra cima, no sentido de, cara, quem é Pelé no basquete? Eu acho que a pergunta é essa, da mesma forma que a gente pode fazer. Quem é Jordan no futebol, com todo respeito? Com todo A carreira respeito. de Jordan, tudo É. que ele fez, entendeu? E Roberto, Diego, sabe o que me deixa pensativo nessa questão? Sim. A gente pensa, se a gente pensar, a seleção brasileira, desde o 7-1, vive uma crise. Sim. Isso tá marcado. A gente tá tentando sair desse poço Aham. e não acha, parece que a gente não acha o fim. Parece que a gente continua descendo como seleção brasileira. Só que a camisa da seleção brasileira era a camisa mais pesada, é a mais pesada na mão da Nike. Sim, Não tem uma camisa sim. que chegue... Pesado em que sentido? Pesado Rodrigo? que eu falo de entendi. valor. De valor, valor, assim. boa. Não de preço, Isso, estou sim. falando de valor. Pesada, Porque né? gringo compra a camisa da seleção Que é brasileira. marcante, né? Muito marcante. Pela a gente história. tem a história toda. E aí você tem todas essas polêmicas. Na minha opinião, eu acho que a seleção esse ano não vai pra lugar nenhum. Eu já achava antes disso. Mas só que a Eu não Nike... posso falar de futebol, É. gente. Eu não entendo nada. Mas eu acho que a Nike ainda colocou um alvo na mira deles que vai ficar próximo de até pensar, como você falou, tem outras marcas crescendo no mercado Sim, com certeza. querendo entrar na seleção brasileira. Aham. Imagine a pressão que a Nike vai sofrer A por causa Adidas disso. já fez um movimento aí para resgatar A camisa de camisa 70. e vem com toda uma proposta de Diferente. legado, né? Que isso é legado, É. bicho. Eles Sim. trouxeram uma referência à camisa de 70. Então ela tá dando brecha para que o concorrente venha e E se tome o aproveite mercado. disso. E dois pontos aí, Uhum. quando a gente fala dessa identidade, o primeiro é, vamos lá, a gente teve um aspecto até político, né, interno nosso Sim, com a camisa da seleção, isso aí já foi uma dessas rusgas, assim, que ficou, uma parte usa, outra não usa, se você Uhum. usa, você é de tal lado, não sei o que, e por aí vai. Mas a camisa da seleção brasileira, ela é de um ponto que, por exemplo, quando você geralmente faz uma viagem internacional, que você vai para algum país que não é, digamos assim,
tão conhecido, tal. Uma forma identitária é a camisa da seleção Sim, brasileira. sim. Eu já fiz isso e saía assim, aí o pessoal falava assim, nem sabia meu nome e falava brasileiro, brasileiro. E por aí vai. Aí você fala, pô, conecta, entendeu? Então É o assim, peso que eu tinha fala falado. dessa conexão no sentido de, cara, é brasileiro ali. É tão forte a bandeira brasileira que as Havaianas, já que a gente tá falando de marca, colocou a bandeira brasileira e é a que mais vende lá fora. E é vendida O caríssima modelo que mais vende é com a por bandeirinha. ter Então, a assim, bandeira da seleção. veja como isso é forte, né? Então, assim, olha a responsabilidade. E aí eu venho e faço uma crítica no sentido exatamente, né, dos profissionais que trabalham. Porque, volto a dizer, não é uma decisão de uma pessoa só, é uma equipe inteira de marketing pensando nisso. Designers, criadores, enfim, pensando nisso. Como é que você simplesmente vai e muda, né, algo? Ou então, você não só muda, você joga, coloca em jogo expressão cultural, a cultura local, um legado de uma nação que é uma torcida de futebol, porque você quer emplacar algo novo. E aí vem a questão, né? Até onde vai a criatividade? Até onde eu posso ir com isso? É excelente. Legal essa reflexão. Eu acho que é excelente. Eu acho que a gente tem que ter também cuidado, porque o que eu vejo? Muita gente está deixando de ser criativo porque não quer sair da caixa. Uhum. E isso não é positivo. Sim. Mas tem elementos que a gente não pode abrir mão. E a cultura local é uma coisa que não se abre mão quando a gente olha em valor de marca localmente, que é uma marca global, mas que está atuando localmente. E a gente está falando de Brasil, a gente está falando de torcida brasileira, a gente está falando de um símbolo nacional. Então, quando a gente fala de um símbolo nacional, por mais que eu queira ser criativa, que eu queira, né, sair desse lugar, do lugar que está todo mundo fazendo igual, eu tenho que respeitar isso. E falar assim, ó, aqui não posso mexer. Eu tenho que mexer em outra coisa, mas não aqui. E aí é que eu vejo que é o ponto de atenção dessa história toda. A gente não pode deixar de ser criativo, mas tem elementos que não se mudam. E se você pretende mudar, você tem que mudar de dentro para fora e não de fora para dentro, como foi Eles tentaram. que eles Você tentaram me fazer. lembrou, falando em tradição, Uhum. Roberta, você me lembrou quando a Coca-Cola, Sim. vamos falar de tradição, né? Mais de Vamos, 100 anos de vamos, marca. Isso. Eles tentaram mexer na fórmula. Você lembra? A New Coke. E isso é case de qualquer estudante. A New Coke. O que foi que Perfeito, aconteceu com a Rodrigo. New Coke? Para que você. Depois vocês podem procurar no Google. Aham, New Coke, aham. eles tentaram mudar a fórmula da Coca-Cola. Foi. Foi um desastre. Mas Colocaram, é desastre. chegaram a colocar no mercado. Botaram no Encheram a mercado. prateleira com a New Coke. Tiveram que retirar, que as críticas foram tão grandes. E a gente não tá falando de época de internet, não. A gente Não. foi o quê? 90, 80, 90, mais por ou aí. menos isso. 90, Nessa época, 90, 80, exatamente. Foi uma loucura o Exatamente. case da New Coke. Aí quando você fala New de Coke. tradição, é realmente isso. Caramba, Tem coisa que a gente não pode mexer, ainda mais quando é cultural. E, É, e é tem perfeito. e na parte do Perfeito. futebol, até Uhum. nos clubes, assim, as pessoas chamam a camisa de manto. Sim, sim. Então, sim. se você já tá tendo essa, digamos, conexão com algo ali que é sagrado e tal, aí Boa. mais uma vez traz isso Boa do referência. você gente. tem Boa que referência, você tem que ter muito cuidado Aham. naquilo ali, porque, Perfeito. meu amigo, o cara tá vendo aquilo ali como algo maior, entendeu? Uhum. E aí você faz coisas desse tipo. E aí tem um detalhe, quando a gente falou das expressões, eu lembro que uma das últimas camisas que eu tive tinha próxima borda dela, assim, bem discreto, uma tarjinha preta, Sim. que era nascido para o futebol. Era Sim, simples sim. assim a frase. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Ninguém Conversa com a questionou, gente. ninguém questionou. lógico. Pronto, e aí já era aquilo, né, que tinha a máxima de que o brasileiro Aham. já nasce jogando bola, Sim, sim. todos nós nascemos jogando bola e somos bons. Sim, sim. Aí aquilo ali era muito discreto, então não tinha nada no meião, Com tal, era na certeza, borda da com camisa, certeza. nascido para o futebol. A gente não pode falar de Galvão Bueno, né? É um cara que marcou. E assim, ele falava, é do Brasil, né? Toda vez que fazia um gol. Então tem tanta coisa que poderia ser feito envolvendo quem está nesse segmento, né? Por que não ouviu um narrador de futebol? Por que não ouviu um jornalista esportivo E pessoas que que acompanham de acompanha, que estão lá verdade. dentro, né? Que vão pra jogos no mundo É inteiro, tão simples, acompanham. é tão simples assim, olhando de fora, né?
né? É tão simples de se fazer, porque é isso. Então a gente também precisa olhar para esse lugar de querer ser diferente demais, e o excesso de estrangeirismos que a gente usa, né? O canary. Né? Pra mim, isso me matou. Eu tô até homenageando, ó. Mas para mim tem uma coisa aí também que pode ser identificado como algo que não foi uma escolha bem feita, que é a questão da apresentação também. Porque quando você vai para um trabalho desse, é tipo aquela, me permita a comparação um pouco esdrúxula, mas assim, às vezes, quando você vai ali para um seminário na universidade, que é um só, você vai escolher a sua melhor pessoa ali para poder justamente apresentar. Com certeza. E aí, talvez, a forma que foi apresentado não foi o melhor modo. E aí você criou uma série de distorções ali no processo como um todo, gerou os ruídos, porque como eu falei, a camisa primeiro ela é bonita, o design em si ficou legal. A segunda a gente já ficou tem no básico. Já não tem reinventou alguns muito problemas, mas assim, a forma como foi apresentado, as pessoas nem prestaram mais atenção. O daqui chegou possessivo no outro dia aqui, entendeu? Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto, Roberto, porque assim, como eu te falei, como a gente vem da comunicação, a gente tem a visão das coisas. Assim, eu falo, velho, a seleção brasileira, sabe como eu apresentaria a camisa da seleção? Botaria uma camisa no Ronaldinho Gaúcho, colocaria no meio de um estádio de futebol, o bruxo, e bate um pontinho, não fala nada e vai embora, acabou. E vai embora. Ele já resolveria tudo. Não, aí você pega, faz uma apresentação fora do Brasil, você pega uma brasileira que malmente tá no Brasil, então ela vai se descolando. A gente tá vivendo um momento que eu falo direto com o Diego. Me irrita muito porque a gente vem de uma época que a única coisa que a gente tinha de vitorioso grande no nosso país era o futebol e o vôlei. E Ayrton Senna. Já ia complementar. Ayrton Senna, 94, a gente perdeu o cara. Aí a seleção brasileira, 94, a 2002, dando show e tal, a gente entrou numa crise. Aí o vôlei também entrou num momento difícil. Mas a seleção brasileira continua sendo o maior símbolo de vitória. Sim, com certeza. E a gente esquece isso. E aí aí às vezes eu fico olhando e percebendo que tem pessoas que preferem torcer, eles torcem mais pelo time deles do que pra seleção brasileira, que é um símbolo de união nacional. Aí um dia eu conversando com ele, falei, não, me preocupo mais com o meu time. Eu falo, velho, isso é um absurdo, a gente tá abrindo mão. E aí nesse dia que eu estava falando isso, a gente tava falando de quando o Brasil tinha perdido um amistoso. E ele, Diego vira pra mim e fala, a gente era um amistoso, era hora de testar. Eu falei, irmão, que cabeça de derrotado a seleção brasileira. Amistoso, o jogo passava o carro. Agora a gente tá se contentando. Mas não adianta passar o carro no amistoso, essa é a minha defesa, e perder quando mais importa, que Mas na ele Copa vai do perder Mundo. quando importa e quando no amistoso. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês que entendem de futebol, Sim. tá? Eu vou falar de representatividade, certo? Então, assim, em termos de representatividade, a gente teve aí, né? Eu vou falar de Pelé, eu vou falar de Zico, eu vou falar de Bebeto, Romário, eu vou falar de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Mas hoje, quem é o jogador que representa a seleção brasileira? Que você acha que, assim, esse jogador aqui, atual, tá? Atual, representa a seleção brasileira? Na minha opinião, é muito controversa. O Diego sabe quem é, porque, assim, eu acho que Neymar é o último jogador de seleção brasileira. Ah, Rodrigo, por que você tá falando isso? Números. O cara bateu Pelé. Ele é, tipo, o recordista quase em tudo na seleção brasileira. E ele fala que o maior, ele troca tudo que ele tem pela uma Copa do Mundo. Pela seleção brasileira. Ele abre essa... É porque, assim, Neymar tem a versão pessoal dele, que pouco me importa. Como jogador, ele é um craque, ele é um gênio. A versão pessoal, pouco me importa o que ele tá fazendo. Mas ele bateu todos os recordes da seleção brasileira. Isso, pra mim, é o último jogador. Eu acho que ele não vai pra Copa. E eu não vejo nenhum da seleção atual. Tem uma fagulha ali no tal do Endrick, talvez que ainda tem que se provar muito, mas eu não vejo mais, assim, nenhuma vontade desses caras. Esses caras não vêm no Brasil direito, eles moram fora. Eu vi entrevista do Rafinha mesmo, o cara dando entrevista que não queria estar jogando futebol, porque queria estar curtindo as férias. Isso pra mim não é posição de um jogador de futebol. É o que se fala anteriormente do jogador raiz. Então eu acho que a gente perdeu muito, se a gente for inclusive olhar, Roberta, e já respondendo sua pergunta, de quando foi o último jogador que a gente teve que ganhou ali a bola de ouro. Que a bola de ouro cá do Vinícius Júnior, ela foi controversa. Teve aquela coisa toda e ficou parecendo aquilo assim, ó. Porque deu polêmica. Não ganhou aqui, mas eu vou te dar aqui, entendeu? Então ficou aquela coisa que não convenceu. Então teve algumas coisas assim nesse sentido. Então acho que tem uma lacuna ainda. Rodrigo fala do Neymar, eu acho que assim... É porque hoje não tem jeito, assim, o atleta, ele vem muito naquilo também de ser uma referência também fora do campo, no sentido de, independente do esporte que ele faz, porque hoje tá muito conectado. E aí, para mim, em determinados momentos, o futebol
é o menos ali que ele demonstra, entendeu? Quando a gente compara com outros atletas, que aí eu falo assim, por exemplo, pegando esse contexto mais atual para mim assim, se a gente for botar ali na prateleira de talento, o próprio Cristiano Ronaldo, o Messi. Então, o Neymar, quando a gente compara com esses outros, é o cara que foi menos disciplinado no que se refere à sua conduta de atleta. Meu Deus, então se Romário usasse redes sociais, Romário não ia ser quem é. Pois é, velho. Tem sorte. Tem um pouco disso. Você trouxe uma coisa aí, uma fala, você passou até desapercebido talvez, você falou assim, deu porque criou ruído. O que eu tenho visto as marcas fazerem muito atualmente? Criar ruído, que é o buzz, né? Então, assim, a Nike fez isso, algumas marcas fazem isso, cria ruído para serem vistas. De fato, ela teve uma visibilidade enorme, né? Porque só durante a semana só se comentou... Trend Topics isso. só Nike. Mas assim, que preço está se pagando para ser visto? Que preço está se pagando para as marcas se destacarem? E não eu vejo que não é esse o caminho, né? Você vai ter que se destacar por ser relevante. Se você é relevante, se você faz um trabalho, se você é uma marca que tem presença na comunidade, onde você atua, nos países, na cultura em que você atua, você é uma marca relevante. Se você se conecta com seu público, você se torna relevante e percebida e valorizada. E não fazendo ruído. Porque o ruído, ele vai te dar Nike, todo mundo falando, mas assim, que preço que está se pagando para ir? Agora uma pergunta, Alberto. Eu fico observando. Várias empresas entraram num... Eu não sei o que acontece dentro da cabeça deles. Eles começaram, sei lá, a aderir pautas que faziam muito barulho. Sim. Não estou dizendo que não são verdadeiras, mas faziam muito barulho, mas não condiziam com suas comunidades apropriadas. O caso da Jaguar. Você acha que as empresas não estão errando em abrir demais esse espaço para as tomadas de decisões baseadas nesse pessoal que faz muito barulho e esquecendo? Porque assim, eu não sou nada contra você criar uma marca, como você falou, Jaguar, vou criar uma marca, uma submarca para atender esse público específico. Eu sou crítico quando você pega uma coisa que é tradicional e você quer reformular. Tipo, existe o conceito, existe a história, é que nem aquela velha conversa, quando você pega um quadrinho de super-herói que foi escrito na década de 60, 70, era um outro contexto. Pós-Segunda Guerra Mundial e tal. E você quer chegar e transformar o herói agora. Moderno, não. O herói é assim, é assado, porque não é mais fácil você criar um novo herói e pegar essa aderência? Eu tenho visto também muito isso, eu tenho percebido isso. Marcas levantarem bandeiras, né, por, digamos assim... Por levantar. Por uma oportunidade que está tendo, é uma tendência, é um cenário que se aponta, mas que, de fato, não se conecta com elas. Então, assim, elas querem aderir, né, digamos assim, a determinadas ideias, digamos, né, assim, mas que, de fato, não faz fit, né, com a marca, não se conecta com a marca. E na hora que ela faz isso, ela acaba forçando uma barra, né? Então, o que eu vejo, né? E aí eu não quero nem digamos assim, polemizar isso. Marcas que não se conectam com determinadas ideias, e aí vem o viés ideológico, que a gente tem que ter muito cuidado. É óbvio que as marcas, né, têm aí cada uma seus territórios onde elas transitam muito bem, mas é isso, qual é o meu território e qual a narrativa eu posso me apropriar e entender que tem coisas que tem ondas que eu vou surfar e vou surfar bem. Por quê? Porque a narrativa comunica com a marca e tem ligação com a marca. Tem outras que eu vou deixar que outras marcas surfem porque é a praia delas e não é a minha. Mas querer surfar todas as ondas, esse é o grande erro. É mais complexo. Roberto, a gente está chegando aqui na nossa fase de encerramento e caminhamento final. É muito assim também da gente levar uma fala no sentido de o que é que eu faria, entendeu? No sentido de estudantes que porventura estão assistindo a gente, até mesmo profissionais como um todo. Mas se Roberto é responsável por essa... Eu não sei nem se o termo seria uma reformulação da camisa, mas pela nova camisa. Qual seria, digamos assim, os passos iniciais para essa construção e até a gente chegar nessa representação desse manto, que é a camisa, não Canary da seleção, mas a camisa da seleção brasileira? Eu acho que, assim, a grande questão foi uma falta de conexão com o público.
né? A gente está falando de uma comunidade, a torcida, né, de um time de futebol, e a gente está falando de uma seleção brasileira, é de um país inteiro. Então, a falta de conexão, o público não se sentiu representado. Então, assim, eu acho que se eu voltasse, né, se eu pudesse falar alguma coisa e trazer, primeira coisa, o que a comunidade está falando, né? Então, assim, observar a cultura local. O que essas pessoas falam dentro dos estádios de futebol? O que a torcida brasileira fala do Brasil? Então, buscar essa conexão cultural. Entender como eu posso ser relevante nesse cenário, criar relevância, criar conexão. Como é que eu consigo me conectar com essas pessoas? Eu estou trabalhando com um legado, com um símbolo cultural que é, né, a torcida brasileira, que é o uniforme, né, da camisa do time de futebol do Brasil. Então, eu preciso entender esse contexto, fazer essa leitura primeiro e só depois propor algo. E mesmo assim, o que eu propor, eu preciso testar. Então, assim, eu não posso fazer isso de uma forma impositiva. Eu tenho que testar antes, fazer o teste que eu falei aqui, coloca nas redes sociais, né? Pergunta para a torcida. A torcida é extremamente participativa. Eu duvido que ele não conseguiria um volume significativo de respostas, né? De qual é, né, a expressão que você quer ver na camisa, né, da seleção. Olha que bacana. Então, assim, quer gerar buzz? Gera buzz com o que é bacana, com o que é positivo. Seja criativo. Eu acho que a gente não pode sair desse lugar. O design precisa ser criativo, o branding precisa, marketing precisa ser criativo. Mas respeite o que é da cultura local. Não queira trazer expressões que você acha bonito, que você quer emplacar, sem antes perguntar para essas pessoas se elas se sentem representadas e que se ela de fato quer que isso represente elas. Então, é o olhar mais de vamos olhar para dentro primeiro, sair do escritório, porque brand e marketing não se fazem no escritório. Né? A gente tem que ir para a rua. Nem com inteligência artificial. Nem com inteligência artificial. E nem só, e aí eu não estou aqui criticando influência digital, e nem só com influência digital. Né? Então a gente precisa entender que vem das pessoas e talvez seja isso o que eu faria logo de cara, inicialmente. Roberto, te agradecer. Foi uma aula, viu, Roberto? Caramba, esse era o episódio que eu queria... Foi uma aula, geralmente 50 minutos, 40, 50 minutos, uma aula. Se eu pudesse, eu ficava aqui 2 horas debatendo isso. Eu também, falando várias coisas. Porque tem muita coisa assim que acontece que você pode aprender isso até pro seu negócio e pra sua vida. Sim. Porque, poxa, um erro desse é tão mais barato errar com os erros dos outros. Com certeza. Aprender com os erros dos outros, na verdade, né? Errar com os erros dos outros. E essa questão da sucessão dos erros, né? Um erro a gente até perdoa, mas uma sucessão que vem tendo... Você já começa a olhar... E chamou a atenção do que você falou, essa ideia do barulho. Mas é um barulho por qualquer barulho. Barulho por fazer barulho. Por fazer barulho. E às vezes um barulho negativo. Cria rejeição, foi justamente dentro isso. do seu próprio público consumidor. Aí você fala, como assim? E se a gente for pensar em mercado, o mercado brasileiro é gigante de sportswear, de bem-estar, né? Tem crescido bastante essa preocupação, esse cuidado com o corpo, corridas, clubes de corrida. Então a Nike atua dentro desse segmento de corridas, running, né? Então assim, poxa, o que é isso que você está fazendo? Você está dando espaço para outras marcas. Adidas está aí, On Running está aí, né? Enfim, New Balance. Então, que estão buscando performance, enfim. Aí a gente já começa de novo um novo episódio. É um novo episódio, é verdade. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. E diz pra gente aí, qual expressão você colocaria na nossa camisa da seleção brasileira? Vamos fazer, então. Qual movimento faria que você colocaria na sua... Qual expressão que colocaria na camisa de futebol? Valeu. Tchau, tchau.